Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos novamente à nossa série sobre biologia quântica na medicina. Eu sou Marcelo Souza, cientista e me descobrindo aqui um podcaster. E estou acompanhado dos co-hosts, os doutorandos Matheus e Pedro, que são doutorandos na área de biologia quântica. Como sempre vale a pena lembrar, essa é uma iniciativa do Ciência Pioneira. O Ciência Pioneira é uma iniciativa sem fins lucrativos que visa fomentar a ciência e os cientistas brasileiros, apoiando áreas de pesquisas que muitas vezes são pioneiras demais, ousadas demais para as agências de fomento comuns, públicas, e ainda assim que não tem um impacto comercial já definido e, portanto, não atrai tanto a iniciativa privada. O Ciência Pioneira chega e preenche essa lacuna. Então, você, cientista que está nos assistindo, fique à vontade para entrar em contato. Há, sim, uma ampla gama de trabalhos na área de biologia quântica e há outras áreas que estamos fazendo aqui no Ciência Pioneira. Vai ser um prazer conversar com vocês. Depois de 3 episódios incríveis, onde nós discutimos as tecnologias quânticas, as tecnologias para a biologia quântica, para a medicina, discutimos quais fenômenos quânticos acontecem nos nossos sentidos do nosso corpo, a nossa visão é quântica, o nosso olfato é quântico, sem contar com os animais que têm magnetorrecepção, um fenômeno puramente quântico, impossível de ser explicado pela física clássica. E também no episódio passado nós discutimos a oncologia. Quais fenômenos quânticos se correlacionam com problemas oncológicos? Quais tecnologias podem ser usadas tanto para terapia, quanto para diagnóstico, quanto para imageamento na área de oncologia? E, uau, muita coisa interessante. Temos muita gente empolgada, a nossa comunidade só cresce. E hoje nós estamos dando início ao quarto episódio, onde nós vamos discutir o uso da luz na medicina, que é a fotomedicina. Basicamente, a luz pode ser tanto utilizada para terapias, diagnósticos, imageamento, e essas aplicações só crescem. A cada dia a gente vê novas publicações, novos artigos, novas patentes, e tudo isso está baseado na raiz, que é a absorção e emissão de fótons, ou seja, partículas de luz, ao nível molecular. Esse fenômeno é intrinsecamente quântico e a sua utilização na medicina data de antes do surgimento da física quântica, muito antes. Por exemplo, já na Grécia Antiga já se utilizavam questões ligadas à luz, né, que era conhecido como helioterapia. Até mesmo no livro Arte da Guerra do Sun Tzu, o Sun Tzu dizia para deitar os soldados feridos e a luz ultravioleta agia ali combatendo as infecções. E tudo mudou, houve uma revolução gigantesca em 1960 com a invenção do laser e outras tecnologias derivadas, e aí sim é o que a gente chama de fotomedicina moderna, fotomedicina contemporânea. Uau, muita coisa. Hoje vai ser super denso, muito interessante. O nosso line-up hoje está incrível, mas antes da gente passar para o Eu vou te line-up, atrapalhar um pouco aqui. nossos convidados, passar aqui para os Tem um nossos banco. hosts darem os recadinhos de sempre. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Lembrando aqui que quem assiste ao vivo com a gente tem direito a receber um certificado. Para receber o certificado é bem simples, é só pegar a presença, que basta responder as perguntas que vão aparecer no final de cada episódio. E participando de 4 episódios ao vivo, você já tem direito a pegar o certificado. Sobre a estrutura aqui do episódio, quem quiser fazer pergunta, por favor, manda no Q&A, no Q e no A ali, porque no chat fica uma bagunça, fica difícil de organizar. E daí eu e o Pedro a gente vai organizando e colocando as perguntas aqui para os convidados. Vocês perceberam que os microfones estão mutados, então vocês não conseguem falar. Mas também, caso vocês queiram falar, no final do episódio, é só levantar a mão que a gente consegue desmutar o microfone para vocês conversarem também com os convidados aqui. E lembrando que a gente sempre manda um material de apoio, então o próximo episódio é o último, mas vale a pena ler o material de apoio, é sempre bom para ter perguntas e poder discutir um pouco melhor o tema. E a gente vai mandar aqui também no chat o link da comunidade, para quem tiver interesse em saber mais sobre biologia quântica, saber as notícias, artigos, tiver perguntas, pode entrar aí na comunidade que a gente é super aberto para novas pessoas. Maravilha, maravilha.
E aqui hoje, dos nossos convidados, a gente tem o professor Maurício Batista, que ele é pesquisador na área de bioquímica da USP e foca na interação da luz com tecidos biológicos, um cara interessantíssimo. Temos aqui também o João Consorte, presidente do IPG Health Brasil, que é o maior grupo de comunicação e marketing na área de saúde. E um cara interessantíssimo, tem muita história para contar. E aqui é o nosso Forrest Gump, o nosso contador de histórias. Vamos escutar muita história legal da vida dele. E a queridíssima doutora Elizabeth Matheus Yoshimura, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, foi quem me recebeu em São Paulo. E que eu devo. Eu estou aqui hoje muito por conta dela. E toda vida que eu a encontro, eu agradeço. Mas eu acho que minhas filhas vão crescer e vão continuar agradecendo, porque realmente é uma pessoa que modificou a minha vida e através da educação, através da pesquisa, e que hoje é professora do Departamento de Física Nuclear, do Instituto de Física da USP, ajudou a fundar, ela vai contar melhor essa história, a Física Médica na USP São Paulo, uma batalha aí de 30 anos, árdua, e professora titular, uma pessoa incrível e que vai contar muito mais sobre ela mesma. Gente, eu acho que já que eu já estou aqui falando com a Beth, então passar a bola para cada um deles se apresentar. A Beth, depois você pode começar, depois o Maurício e o João. Fale um pouco sobre você mesma, como que você está sentindo, para vir participar aqui com a gente. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa do meu filhote ali, o Marcelo, lembrando ainda do dia que ele chegou aqui no laboratório, querendo vir fazer mestrado e doutorado. É um orgulho imenso que eu tenho de onde é que ele chegou e de ter participado disso. A gente continua amigo, quando se vê é sempre uma festa. Então, tenho assim, muito orgulho desse menino que é o Marcelo. E para falar um pouquinho de mim, ele já falou quase tudo, né? Mas eu sou professora titular aqui na Física da USP. Eu sempre trabalhei na área de radiações, desde o meu mestrado, fiz mestrado e doutorado aqui e trabalho com bastante aplicação de radiações ionizantes na área de saúde, mas também de radiações não ionizantes, por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre luz, né? Que é uma área que entrou mais tarde na minha carreira, mas que deu bons frutos e continuo de vez em quando ainda trabalhando nessa área e acho que é muito promissora na área de medicina. A gente espera que contribua bastante também para a formação dos físicos médicos Brasil afora. Eu só, como o Marcelo chamou a atenção, vou falar um tiquinho do curso de Física Médica. Eu sou coordenadora do curso de Física Médica da USP aqui no campus de São Paulo, que é um curso de parceria da Faculdade de Medicina com o Instituto de Física. Deu trabalho para a gente conseguir, mas eu sempre digo que valeu a pena, porque chegou melhor do que teria chegado 30 anos atrás, e estamos aqui na nossa terceira turma de ingresso, e aguardando, vocês estão aí assistindo, que se quiserem saber mais sobre o curso, venham perguntar para a gente. Obrigada, Marcelo. Vai lá, Maurício. Conta um pouco de você, como que você está se sentindo hoje, como que você chega aqui para participar da nossa conversa. É, Bom dia a todos. É um prazer enorme. Eu fiquei sabendo desse grupo, né, Quantum, que se envolve com questões da biologia quântica. Embora eu não seja um pesquisador exatamente nessa área, me identifiquei muito, porque muitos dos desafios que eu coloco para nós mesmos, num laboratório de pesquisa acadêmica aqui da Universidade de São Paulo, a biologia quântica ela é uma fronteira desconhecida para mim, pelo menos, mas que eu acredito que vai ajudar a resolver muita coisa. Então, eu sou professor de bioquímica, eu fiz mestrado aqui na USP, em bioquímica, e fiz doutorado em química nos Estados Unidos, fiz pós-doc lá também, numa área mais de fotomedicina. Voltei, sou professor desde então, virei titular no meio do caminho. Adoro a atividade acadêmica, eu me considero muito satisfeito com o meu trabalho, com os desafios que eu coloco, e estou sempre buscando novos, né? E biologia quântica está na fronteira, talvez, do que eu acho que é uma novidade importante para explicar a interação da luz com os tecidos biológicos, que é o foco principal da minha pesquisa nos últimos
20 e tantos anos, né? Então, os detalhes disso, você pode tratar com mecânica clássica até certo ponto. Agora, entender esses desafios, acho que tem muito por vir, né? E eu estou muito interessado em participar disso. Então, tanto como ouvinte, como contribuinte, é sempre um prazer. Marcelo, encontrei ele já há algum tempo, e uma pessoa que está sempre disposta também, embora venha tenha uma formação acadêmica, é um empreendedor e está nessa interface universidade-empresa. Então, acho que é muito importante também isso, né? Que não é só uma questão acadêmica, mas tem um setor empresarial que está interessado em ter aplicações disponíveis aí para as pessoas se tratarem, né? Ou se prepararem melhor para se expor ao sol, assim por diante. Então, Com muito certeza, obrigado, hoje Marcelo. a gente vai querer que você fale dos protetores solares, dos cremes de proteção, que tem muita coisa interessante que você já me ensinou. E aqui já tem até uma ponte com o João Consorte, cara. Ó, o olhão do João brilhou aí. O João Consorte é um cara que vem da área de marketing, da área de saúde, e a gente convidou porque aqui é um papo, a gente quer conversar, a gente quer que as pessoas. E já fica a dica para o nosso público. Vão anotando as perguntas, vão mandando no Perguntas e Respostas. Se quiserem falar também, avisem para abrir o áudio, que aqui é um bate-papo e o João traz essa visão de como é que a gente leva esse conhecimento incrível que a gente está criando na universidade, nos centros de pesquisa, como é que isso chega para o grande público. Vai lá, João, apresente-se um pouco e conte um pouco sobre você, como você está se sentindo para vir participar com a gente hoje. Muito legal. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com pessoas tão ilustres. Eu confesso que eu não sou, a minha vida acadêmica, ela sempre foi um desastre. Eu sempre fui uma pessoa de execução, não de estudo. Sou um empreendedor. A vida me levou para um caminho de comunicação. Então, acho que eu sou um estudioso de comportamentos. E uma das coisas que eu aprendi e desenvolvi ao longo da minha vida foi traduzir histórias complexas, né? Então, eu trabalho com comunicação específica para healthcare, para saúde, há mais de 30 anos. Na realidade, o que me traz aqui, claro, além da relação que eu tenho com o Marcelo já de um tempo, de uma data bem um pouquinho longa já, é exatamente, ouvindo vocês falar, dar a luz a essas coisas incríveis, né? Eu vi o Maurício falar, a fotobiomodulação, para mim, é a próxima fronteira do que a gente vai enxergar em termos de saúde. Eu participei de alguns movimentos de toda a indústria de saúde no mundo, né? Então, desde uma chegada de medicamentos oncológicos, e a mudança de chave em relação a isso, com uma visão um pouquinho do lado de cá, e quando eu ouço o Marcelo falar, né, sobre o que a gente tem, o diamante bruto que a gente tem num país como o Brasil. Eu participei de um projeto incrível, e é uma curiosidade só, um produto que foi desenvolvido no Brasil por brasileiros, virou um líder de vendas no mundo inteiro, que é um produto, né, da indústria farmacêutica, que é um químico, que é um produto para enjoo. Há 20 anos não tinha nada sendo desenvolvido, e ele foi desenvolvido na USP e virou um blockbuster que é disputadíssimo e movimenta bilhões de dólares hoje, e nasceu aqui, né? Nasceu no nosso país. Então, eu sou muito orgulhoso de estar aqui, poder é, dar a luz a tudo isso, que eu acho que esse é um grande papel e virou uma missão para mim. O Marcelo falou, sou um grande contador de histórias e adoro traduzir o que é muito técnico às vezes para algo que as pessoas e nós, né, seres humanos, pra vocês terem uma ideia, em saúde, em medicina, a gente chama o ser humano de público leigo. Esse é um dos papéis que eu tenho na vida, de mudar o público leigo para um público que entenda do que está sendo dito para ele poder tomar as melhores decisões e até poder entender
para fazer parte da jornada de saúde e não de uma jornada de doença. Então, é isso. Não tenho nada para falar da minha vida acadêmica, senão nós vamos ficar verdaderos. Não, maravilha, Perto João. de Muito vocês, eu obrigado. não tenho nada para falar. Mas é que tá, cara, que é para a gente se complementar mesmo. Eu acho que esse papel que você tem de, como você disse, né, esse nome público leigo, jogar uma luz para o público leigo é extremamente importante. Então, já começando aqui a nossa parte de perguntas para a Beth, é, gente, eu não vou conseguir chamar a Elizabeth Oshimura, sinto muito. Que No, bom. é. Então, assim, no episódio passado, Beth, a gente discutiu sobre algumas aplicações da luz na oncologia, falamos de PDT, e hoje a gente sabe que existem milhares de outras aplicações da luz na medicina. E aí eu queria que você falasse para a gente alguns exemplos de aplicações da luz utilizadas para fins terapêuticos, né? De forma bem ampla, para a gente realmente esquentar aqui e realmente ter um debate. E aí, obviamente, Maurício e João vão conversando também, e vão dando exemplos e contando histórias. Tá bom, Marcelo, você já deu uma dica aí na entrada, né? Falando sobre o uso antigo que tem da luz. O Deus Sol dos egípcios não era só um Deus Sol porque iluminava, mas também porque a luz sempre foi considerada um agente curativo, né? A gente hoje em dia sabe que isso tem muito a ver com a vitamina D, que a gente produz, é a nossa fotossíntese, digamos assim, né? A gente produz a vitamina D que a gente precisa se tomar sol suficiente. Óbvio que hoje em dia a gente vive muito mais, então precisa fazer isso com muita parcimônia, em horários bons do dia, para não induzir câncer de pele, que eventualmente pode nos atingir e ser grave, né? Mas pensando no sol como um agente curativo, ele tem um papel importantíssimo no crescimento das crianças, né? Porque a produção de vitamina D, perdão, combate o raquitismo. Vários de vocês que estão assistindo já devem ter visto aquelas luzinhas azuis nos berçários, que são para curar a icterícia, que é fisiológica às vezes, mas às vezes é um pouco mais grave, que nada mais é um fígado que está um pouco prematuro, que ainda não consegue processar toda a bilirrubina, vem da quebra das hemácias, e uma reação estimulada pela absorção de um fóton de luz de comprimento de onda adequado, muda a reação química, muda a conformação dessa molécula e permite que ela seja excretada, liberando o fígado eh, dessa tarefa, né? Então a gente tem coisas assim do dia a dia que obviamente surgiram muito antes que a mecânica quântica fosse proposta para explicar essas absorções, mas que hoje em dia a gente vai entendendo aos pouquinhos as coisas que acontecem. Então, além dessas coisas comuns, a gente já teve um Nobel de Fisiologia lá em 1903 do Finsen, curando psoríase, principalmente outras doenças de pele, com iluminações artificiais, iluminação de sol, etc., fazendo uso de luz de uma maneira mais, digamos assim, controlada do que simplesmente tomar um banho de sol. E com o tempo e com o advento do laser, isso foi melhorando muito, e hoje em dia a gente tem diversas formas de fazer terapia. O Banhato seguramente falou muito bem sobre a PDT no último episódio, né, que provavelmente vai estar por aí pelo SUS disponível para muita gente para tratar principalmente câncer de pele, mas câncer de útero e outros. Mas a gente tem também toda uma linha que provavelmente eu, para não me estender muito, falo em seguida, que é do uso de laser em intensidades mais baixas, usando os cromóforos naturais, ou seja, a gente tem dentro do corpo da gente moléculas que conseguem absorver alguns comprimentos de onda da luz. Às vezes é no vermelho, às vezes no infravermelho, principalmente, e ao fazer essa absorção, alguma molécula se modifica, né? Porque a gente está falando da quântica ali, de você fornecer energia localmente, vai mexer numa ligação química, vai mexer numa conformação de uma molécula, e ela vai agir de maneira diferente. Ela pode se quebrar, pode mudar o seu comportamento biológico, e isso induz uma cura em alguma situação.
Então, a gente pode, em muitas situações, usar esses cromóforos. A gente tem nas mitocôndrias, ninguém sabe por quê, mas enfim, tem lá um receptor de luz. Embora elas fiquem internas no corpo da gente, lá pelas células mais internas, onde a luz não chega, né? A gente tem um receptor de luz. Se a gente faz a luz chegar lá, ativa, pode aumentar a eficiência da mitocôndria, que é o nosso gerador de energia das células, né? Então, boa parte das terapias com luz tem a ver, especificamente a terapia fotodinâmica, que o Maurício seguramente sabe bem mais do que eu a respeito, mas excluindo a terapia fotodinâmica, a mitocôndria quase sempre tem um papel muito importante nessa terapia induzida por uma absorção de um fóton de luz. Eu acho que por hora dá, né, Marcelo? Dá sim. Não, maravilhoso. Aqui então a gente falou, a Beth falou, né, de terapias que são induzidas por luz, sendo que, como todos nós sabemos, tudo em excesso também pode ser ruim, né? E o Maurício, ele trabalha muito com a parte de protetores solares, é algo que me encanta muito nos trabalhos dele também, a questão dos receptores que estão na pele. Então, Maurício, se você puder comentar para a gente um pouco sobre os seus trabalhos em proteção solar, né, filtros solares, e o que é que tem de errado com os filtros solares que são comerciais hoje, o que é que poderia ser melhorado, e aí depois a gente passa a bola pro João também comentar como que essas duas frentes são vistas na indústria, né, no marketing, né? De um lado, utilizar a luz para terapia, e do outro lado, uma terapia, digamos assim, preventiva, que é para evitar o excesso de luz, né? Mas vamos lá, Maurício. Obrigado, viu, Marcelo e Elizabeth. João, é um prazer compartilhar com vocês essa conversa. É, eu acho que eu não vou criticar de forma direta o filtro solar, porque ele tem um papel importante em certas condições. Eu vou criticar o hábito dos seres humanos atuais, que ele é muito errado em todos os sentidos, né? Então, quando a gente pensa na interação do fóton com a pele, né, o fóton luminoso que vem do sol, então, a gente tem principalmente fótons que vão desde o VB até o infravermelho. E a distribuição é mais ou menos 50% para o infravermelho, 45% de luz visível, que vai de 400 a 700, e aí ultravioleta, que envolve o B e o A principalmente, é 5% da luz do Sol. E desses 5%, só 5% é o VB, que é esse que a Elizabeth falou que ativa a vitamina D. O resto faz outras coisas, que a gente sabe muito pouco. E, obviamente, o VB também faz muitas coisas que a gente não conhece exatamente. Mas ele faz duas coisas que são importantes. Uma delas é ele ativar a vitamina D. E a outra, ele induzir dano direto no DNA, porque o cromóforo do VB se torna molécula de DNA, assim como a própria vitamina D. E essas reações elas acontecem não, independente de qualquer coisa, o tipo de pele, isso vai acontecer. E quando a gente se expõe ao sol, a gente tem essa competição, né? Então, isso é um fato que acontece praticamente em toda a exposição com luz, né? Você tem uma parte inicial em que é bom, e uma dose pequena que é sempre saudável, e um excesso é sempre ruim, independente se você está usando filtro solar ou não. E quando a gente vai para o sol, a gente sempre faz excesso, né? E a gente tem que usar o filtro solar para evitar o excesso da vitamina D. Só que ele só protege do UVB bem. Do resto, ele não protege bem. O UVA ele não protege bem, o visível ele não protege bem. E aí a gente se queima sem saber, né? Então, você pega uma pessoa, passa o filtro solar 100, que seja. Você não vai ficar vermelho, porque o filtro solar evita a vermelhidão, evita a queimadura solar. Só que ela não evita todo o resto. E é esse todo o resto que a gente estuda. E tem assim de tudo, tá? Tem muita coisa que acontece, incluindo dano em DNA, quando você se expõe à luz azul. Quer dizer, então, o que é recomendado hoje? Vai para a praia, não esquece do filtro solar. É um erro. Porque você induz a pessoa a ter uma exposição solar que é talvez 10, 20 vezes maior do que a saudável. Então, você induz a pessoa a se queimar. Mas ela não sabe que está se queimando, porque ela não está ficando vermelha, né? Então, isso tem que mudar. É um dos problemas. O outro problema é que um pouquinho de exposição solar é sempre muito bom,
né? A gente fala dos efeitos da fotobiomodulação, que são tão importantes, que a gente vai comentar um pouco mais, da terapia fotodinâmica, que aí é um cromóforo externo que tem que ser colocado, mas quando a gente se expõe ao sol um pouquinho, a gente, além de ativar a vitamina D, tem vários outros fatores que já são muito bem conhecidos. Por exemplo, diminui a pressão arterial por várias horas se você tomar alguns minutos de sol. O mecanismo é parcialmente conhecido, envolve liberação de óxido nítrico, ele não é questionável mais, esse mecanismo ele acontece, né? Quanto ele acontece, se é bom para um paciente que tem um pequeno aumento de pressão arterial, que toma um remedinho por dia, talvez ele não precisasse, se ele tomasse um pouquinho de sol. Isso tem várias pessoas defendendo isso, mas ainda não é uma recomendação médica. Mas tem outros fatores, aumenta a queima de gordura, tem um monte de outras coisas. Os próprios efeitos da luz vermelha estão no sol, né? Então, seria muito importante mudar os hábitos das pessoas para elas entenderem que há benefício da exposição solar. E o quanto que, de fato, a gente entende o que acontece quando o sol entra na nossa pele, os fótons interagem, é, assim, uma certa arrogância, porque, de fato, tem, assim, uma quantidade gigante de descobertas que acontecem diariamente e vão acontecer muito mais porque a gente entende pouco de verdade, né? Mesmo o efeito da fotobiomodulação, eu vou discordar um pouco da opinião geral, né, que é muito bem conhecido o mecanismo, eu tenho argumentos para defender que não, e que a gente depende muito de biologia quântica para entender isso, mas eu vou deixar a conversa mais detalhada para depois. Muito obrigado de novo. Maravilha, Maurício, maravilha. Não, mas a gente vai voltar a esse ponto, porque esse é extremamente importante. Mas, João, fala aí um pouco para a gente Não, do que você, do que minha você depreendeu cabeça aqui do papo até agora. Minha cabeça já está fervilhando, desde uma campanha, né, de tratamento para psoríase até o desenvolvimento de uma nova cultura da nossa relação com a luz solar. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem é a mudança de cultura, né? E aqui o que nós estamos falando, tudo que é muito inovador, requer um desentendimento do que a gente está acostumado para um novo entendimento. E quando você tem que promover essa mudança, é muito complexo, né? Então, eu ouvi a doutora Elizabeth falar, a Beth, vou copiar o Marcelo aqui, Beth, falar sobre o tratamento na psoríase. Só para vocês terem uma ideia, psoríase hoje acomete no mínimo 3% da população. É uma enfermidade que tem um problema direto, né, que a gente sabe que são as escaras na pele, mas ele tem um impacto social que no mínimo ele se estende aí a quase 10% de uma população global, e até muito pouco tempo atrás, ele não tinha o melhor tratamento que a gente tinha para psoríase era a pessoa ir para Cuba para tentar relaxar. Hoje, com o desenvolvimento de alguns medicamentos biológicos, a gente vê um avanço, né, nessa. Porque no final das contas, tudo que tem por trás da psoríase envolve uma questão social que a pessoa vai para um isolamento e isso tem um impacto em toda a cadeia que essa pessoa vive. Então, e aí você trazer para a pessoa, né, algo que a fotobiomodulação pode mudar uma realidade numa jornada que essa pessoa viveu tão complexa e tão intrínseca que chega, eu vou dizer um termo feio aqui, mas chega a ser ridículo. Então, a gente se depara com essas coisas de que algo que parece que não é complexo, que é simples, não vai resolver aquilo que é muito complexo e muito difícil. Então, quando a gente está falando, né, eu ouço o Maurício falar de coisas que para mim estavam enraizadas na minha mente, mas você acabou de desconstruir tudo. Como que a gente muda isso? Eu trabalho há algum tempo, com o lançamento dos medicamentos à base de CBD, que é o canabidiol, e é uma batalha, é uma luta. Nós estamos vendo uma pequena evolução agora, né, mas até pouco tempo, planta é planta, né? Então, planta não faz nada. Então, é mais ou menos essa analogia, né? Aquilo que a gente é acostumado com o protetor solar pode ser o maior malefício que a gente tem a longo prazo. Eu fiz uma campanha, Maurício, no México,
só para dar como essas coisas são importantes, a gente fez uma pesquisa no México, onde a gente tem um trânsito tão caótico ou pior do que o nosso, porque lá é muito adensado, e motorista de táxi desenvolvia câncer de pele muito mais rápido e num número muito maior do que a maioria da população. E aí a gente vendeu a ideia, não é? E eu já estou me sentindo envergonhado por isso, e a gente fez uma campanha para ele colocar um dispenser, né? E a gente fez isso em alguns veículos, para ele ter acesso fácil ao protetor solar, para ele passar nos braços. E a gente acompanhou durante um ano ali uma pequena diminuição, mas isso foi muito empírico, tá? Não foi um estudo clínico, nada disso. Mas eu acredito muito, né, que a informação, e isso é uma responsabilidade muito grande, trazer uma informação crível, baseada em evidências, baseada na ciência, que possa mudar uma jornada, né? E isso, para mim, é uma oportunidade única. Nós estamos aqui diante de cientistas que trabalham na raiz de tudo isso. Então, eu ouvi a doutora Elizabeth falar de psoríase, depois ela falou de uma coisa simples. Eu tive filho prematuro que teve icterícia e eu jamais entendi por que ele ficava na luz amarela, e acabei de entender. E você falando de uma coisa tão complexa e tão simples que é um protetor solar que a gente não entende o que tem por trás, e não chega nisso, né? Porque às vezes a simplicidade é mais fácil, vende mais, né? E você fazer essa tradução para construir uma jornada é muito complexo e às vezes a gente quer desistir no meio do caminho, mas enfim, já temos aqui algumas histórias para a gente É poder isso contar aí. e embalar, né? Mas pegando até esse gancho, João, conta pra gente como é que grandes empresas da área de marketing, como a IPG Health, como é que elas lidam com os cientistas, né? Porque eu acho que a gente tem uma realidade que está melhorando muito. Então, assim, agora eu vou falar como se eu fosse muito velho, né? Quando eu comecei lá pelos idos de 2008, que eu comecei o mestrado, nossa, era uma coisa super apartada, assim, o acadêmico de um lado, o mercado do outro. E eu, pelo menos, vejo, não sei se é porque eu estou numa posição privilegiada de ter um canal muito bom nos dois lados. Mas eu vejo, na minha opinião, está se aproximando muito. Assim, eu vejo que tem cada vez mais cientistas buscando transformar seus conhecimentos em tecnologias, em produto, e também vejo muito mais o mercado, né? As empresas de marketing indo lá na academia, indo lá conversar com cientistas, comentando. Você pode falar um pouco para a gente como que é isso do lado, para nós todos que somos majoritariamente acadêmicos, é legal ver como vocês da área de marketing, como vocês da área empresarial se aproximam dos cientistas, o que é que vocês acham interessante, o que é que gostariam de ver. É, você tem toda a razão quando você fala que isso vem mudando, mas na realidade, só trazer um ponto aqui. Na realidade, isso vem mudando porque o que a gente vem entendendo ao longo dos anos, principalmente eu, é que para você estabelecer uma linha de comunicação, cada vez você precisa ser especialista naquilo que você faz em termos de comunicação, tá? Do mesmo jeito que nós temos os cientistas que exploram ali fronteiras onde eles são, você tem que ter uma vertente ali para você trabalhar. Em termos de comunicação, é a mesma coisa. Eu brinco e falo que para você comunicar saúde não é para amador, porque é algo muito complexo. Eu tenho vários amigos que acham que eu sou médico, porque a gente tem que mergulhar e a gente tem que estudar. Eu vou trazer um case aqui que foi desenvolvido a partir desse entendimento. Foi a gente que trouxe esse conceito do Outubro Rosa em 2008, desenvolveu o Outubro Rosa como ele é, né? E isso foi o câncer de mama, ele era quinto em detecção no Brasil naquela época. Nós tínhamos um cliente que tinha desenvolvido uma nova tecnologia para entendimento do câncer de mama, que era o HER2 positivo, e ele precisava de uma mamografia
para ele ser detectado. E a gente tinha difundido muito a comunicação, o alvo da moda, que todos nós, pelo menos mais velhos aqui, vamos se lembrar, que era o autoexame, e ele provocava 70% de falso negativo. E aí a gente precisava desenvolver a cultura da mamografia, que aí sim, desenvolvendo a mamografia e detectando ali algo, o nódulo na mama, o segmento era algo que você faria usando o HER2. E por isso o Outubro Rosa, que é iluminar monumento para trazer a luz para o câncer de mama, etc, etc. Mas isso só foi possível quando você vai entender a raiz, né? É o que nós estamos falando aqui. Entender o porquê um protetor solar ele pode ser muito eficiente naquilo que ele deveria ser e aquilo que ele parece, ele não é o que faz essa transformação. Isso não é, isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu tenho orgulho aí de começar esse processo. Eu estou nisso há quase mais, vou entregar a minha idade, mas mais de 25 anos comunicando ciência, né? Ciência em saúde. Isso globalmente vem crescendo. O grupo do qual eu faço parte é o maior grupo de comunicação do mundo e a comunicação específica em saúde representa 30% desse grupo. É a maior vertente de negócio do grupo. Um grupo que fatura aí alguns bilhões de dólares. A comunicação especializada é muito, muito, muito importante. E isso faz com que a gente automaticamente se aproxime da ciência e se aproxime do cientista. O cientista, alguns têm uma linguagem muito, muito complexa em todos os sentidos, né? Nem todos são acadêmicos, mas é um trabalho que a gente tem. Eu tenho no meu time hoje também alguns cientistas, não são só publicitários, né? A gente tem bioquímicos, físicos, etc., etc., que promove essa aproximação e isso também não vira uma colisão, tá? Então, acho que é um pouco por aí. E a gente vai vendo isso, né, ao longo da jornada de comunicação, de uma maneira geral, né? Não é, o Instagram é ótimo, mas às vezes a gente precisa de um pouco de ciência e de um pouco de validação para não cairmos em algumas armadilhas que a própria vida coloca a gente. Isso aí, show de bola, João. E do outro lado também tem cada dia mais armadilha. A gente, quando começou a trabalhar com biologia quântica, nossa, o nome quântico foi deturpado pra caramba, assim, para você ter ideia, a gente teve que fazer um episódio inteiro sobre ciências versus pseudociências para deixar claro, não, gente, está falando de coisa científica. E quando você fala, por exemplo, se a gente fosse fazer um episódio, a série Medicina Quântica, meu, aí ferrou, aí não ia ter, ia ser difícil de defender o nome. Então, assim, para você ver, o outro lado também é verdadeiro, né? Então, assim, tem cientistas que foram pro lado negro da força, se tornaram Siths ao invés de Jedis, e estão aí propagando um monte de fake news, um monte de fake ciência, porque vende, cara. Porque, assim, querendo ou não, nós cientistas, nós somos muito respeitados na sociedade. Então, quando a gente fala, e a ciência como um todo é respeitada, então, quando se usam palavras científicas para defender coisas não científicas, isso vende. Então, eu acho que para vocês que são da área de marketing, que não têm a obrigação de serem ultra especialistas em ciência, também é importante ter cientistas na equipe de vocês para vocês não embarcarem nessas coisas, né? Evitar investir milhões e milhões em campanhas de quando vai ver, putz, não tem nada ali, é o saco vazio, né? É. Ô Marcelo, Ele leva a tua mão ali também. tem um episódio da vida que uma vez uma grande empresa me chamou desesperada, é uma empresa que faz uma vacina, tá? Porque falavam mal da vacina, né? E corria-se um boato, e várias pessoas com pseudo conhecimento técnico falavam mal. E aí, quem detinha o verdadeiro conhecimento não falava nada. Simplesmente achava que aquilo era predominante, então, as pessoas se acomodaram naquele cenário onde quem deveria falar achava que não precisava falar, porque, olha lá,
estão acreditando no que estão falando. Então, o que eu tenho que é verdadeiro, embasado, né, cientificamente e tal, não vale nada porque já tem tanta gente acreditando na mentira que vamos deixar para lá. Nós fizemos uma pesquisa e só 5% estavam falando a fake news, estavam falando aquilo que não deveriam falar. Só que nós tínhamos uma oportunidade dos 95% falar o que é crível e o que realmente faria um contrabalanço ali e seria incontestável. A gente não conseguiu mover os 95%, mas a gente conseguiu mover 75% daquilo que era verdadeiro, em detrimento dos 5% que era fake news. Então, assim, são esses movimentos que realmente... E aí, óbvio, que o produto acabou é, tendo né, o seu benefício ali valorizado. Então, é muito sobre isso. É uma responsabilidade, às vezes, dessa tradução de uma ciência de maneira crível, séria, e Aí. é isso aí. Não, perfeito, João. E não sei se o Pedro vai querer falar alguma coisa, que ele tinha levantado a mão. Bom, mas Não, de eu qualquer... queria Vai lá, só. Pedro. Obrigado, Marcelo. Eu só queria adicionar que realmente uma coisa que iniciou esse projeto foi exatamente essa discussão de que a gente precisa divulgar a ciência, que parte do trabalho do cientista é divulgação e é comunicação, senão o que a gente está fazendo é só falar com a parede. E ciência é um negócio público, é um negócio da comunidade em geral. E também queria contar só uma anedota que aconteceu com a gente aqui do grupo recentemente, que a gente encontrou algumas páginas de pseudociência que estavam compartilhando conteúdo que não é real, que é completamente pseudocientífico, e eu queria só avisar para o pessoal que está assistindo a gente, gente, se alguém está compartilhando alguma coisa que parece ciência, mas eles estão tentando vender alguma coisa para vocês, toma muito cuidado que muitas vezes é esse pessoal que está compartilhando pseudociência. Tá? Só queria dar esse comentário. Muito obrigado. Exato. E ao final do nosso programa, vocês poderão comprar um creme quântico. Não, tô brincando, gente. Não é por apenas R$ 1.000 o potinho. Então, assim, gente, Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Não, isso acontece, isso acontece. Uma marca de luxo Uma francesa, né? Que marca. estava Exato. vendendo. Não, exato, e não é tipo o botequim da esquina. A marca de luxo europeia criou um creme quântico e mandou goela abaixo. Tipo, 600 euros o potinho e, e vamos em frente. Mas só para a gente também não fugir muito do nosso assunto, eu queria voltar aqui para falar de fotobiomodulação, que é a paixão da minha vida, né? Eu acho que eu vou trabalhar pelos próximos 30, 40 anos ainda com fotobiomodulação e não vou chegar até o final. Eu acho que realmente, como o Maurício levantou a bola lá atrás, é um poço sem fundo. Do tipo, a gente fala do ciclocromossel oxidase como cromóforo e tem coisa pra caramba. E provavelmente deve ter centenas, milhares de outros cromóforos aí para a gente descobrir e tentar estimular de formas muito específicas e tal. Então, assim, vou chamar aqui a palavra para a Beth, que foi quem me colocou nesse mundo sem volta da fotobiomodulação. E assim, Beth, fotobiomodulação tem crescido nos últimos anos, principalmente nos últimos 10, 20 anos, de forma constante, exponencial, tem se tornado cada vez mais comum e aceita no Brasil e no mundo. Aplicações, desde o que a gente estudou mais, né, de aplicações na dor, mas também em regeneração de tecido, e agora a gente vê até tratamentos neuropsiquiátricos, transcranianos. Eu queria que você falasse para a gente como o entendimento dos conceitos mais fundamentais da física quântica, elas contribuem para o avanço dessa área, né? Que não é simplesmente ligar uma luzinha em cima da pessoa e reza para dar certo. Então, como esse conhecimento de física, ele estimula a área, ele propõe ele possibilita que nós, cientistas, irmos mais a fundo e quem faz o tratamento, quem cuida da terapia, consiga melhores resultados, né? E então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e explicar também esses princípios aplicados à prática da fotopopulação, quais são esses princípios, quais desafios, oportunidades que ainda existem aqui nessa área de fotobiomodulação. Depois a gente passa para o Maurício e para o João também, que certamente o Maurício tem muito a falar também e o João consegue comentar também bastante. Então, Marcelo, pegando o gancho do João, do Pedro, do Matheus, é uma área
da medicina, essa aplicação de fotobiomodulação, que é muito suscetível a ter fake news, né? Porque é muito sutil a aplicação da luz. A gente sabe que o corpo humano é pouco transparente, a luz visível, então a gente usa basicamente os comprimentos de onda indo para o lado vermelho, infravermelho, para ter um pouco mais de penetração. E pelo fato de a gente não ter um cromóforo externo e depender de que esses fótons sejam absorvidos diretamente por estruturas celulares, que a gente não consegue, de fato, Maurício tem toda a razão, a gente não consegue identificar claramente aonde essa luz está sendo absorvida, é muito difícil a comprovação científica de muitas etapas da fotobiomodulação. E eu queria aqui colocar uma pimentinha, que, por exemplo, a psoríase é uma doença autoimune, né? Então, você trata, mas o seu sistema imunológico está com problema. E o sistema imunológico talvez seja dos sistemas humanos, biológicos humanos, aquele menos entendido. Essa sinalização celular é disparada a partir do quê? A gente sabe, por exemplo, que quando se usa um laser no infravermelho para aliviar a dor, alivia a dor. A gente sabe do efeito. É placebo? Não sei. Acho que não, porque quando a gente faz no ratinho também funciona, né? No ratinho a gente consegue ter uma série de evidências, mas o ser humano é muito mais complexo do que um ratinho. Se funcionar no placebo, eu também fico feliz, né? É melhor funcionar o placebo do que você ter que tomar uma droga muito forte para resolver o problema. E se o seu sistema imunológico sinaliza a sua via de dor, se você tem alguma resposta intrínseca, e você consegue estimular isso sendo cuidado com fototerapia, beleza, mas eu não queria aqui deixar a mensagem de que fotobiomodulação não funciona. Funciona, é cientificamente comprovado em várias situações, mas a gente não sabe completamente os mecanismos. Por exemplo, a gente sabe que atua na membrana celular. A gente já mediu que a flexibilidade da membrana de linfócitos muda quando foi iluminada. Agora, como é exatamente que isso aconteceu, a gente não sabe exatamente o mecanismo. E quando a gente passa de uma cultura celular para um organismo complexo, a gente tem que imaginar que há muito mais coisas acontecendo do que naquela camadinha de células que estão ali, todas trabalhando em conjunto para continuar crescendo na cultura. Então, é uma área bastante complexa. Concordo com o Marcelo, está crescendo, e esse fato acho que faz a perspectiva dos seus próximos 30 anos serem muito frutíferos, Marcelo, porque a gente vai ter que descobrir, tem tanta gente usando em tantas situações e funcionando, na área odontológica, por exemplo, quanta coisa se faz para matar bactérias, para estimular a cicatrização, para reduzir dor, para melhorar um tratamento dentário comum, fazendo uma fotobiomodulação ou uma PDT. Na área de cirurgia, o quanto melhora a cicatrização, quanto tempo você evita que a pessoa fique no hospital esperando a cicatrização e, portanto, depende de ter o leito, de eventualmente sofrer uma infecção hospitalar. Então, o fato de você usar a luz melhora a cicatrização, diminui o tempo de hospitalização e melhora muito o prognóstico do paciente. Então, a gente tem diversas áreas que estão se convencendo de que usar luz de vermelho e infravermelho para essas áreas de regeneração de tecidos, para a área de cicatrização e, mais recentemente, para a área neurológica, não só de dor, mas também de processos depressivos. Acho que você vai falar com o Brunones no próximo episódio, ele deve trazer bastante coisa de estimulação de cérebro com luz, né? E que você mesmo, Marcelo, já trabalhou e viu que tem efeito em várias situações. Então, quanto mais gente trabalhando, gente séria, indo atrás dos mecanismos e não fazendo a propaganda da pomadinha quântica, eu acho que é isso que faz o progresso da ciência, é isso que faz alguém conseguir fazer o experimento correto que vai determinar qual é o mecanismo, como é que a gente pode usar isto em benefício de outros pacientes, como é que a gente pode combinar essa terapia com luz com a terapia farmacológica, como é que a gente consegue
tratar o paciente e fazer com que ele mesmo tenha os seus mecanismos de reparo, que são inúmeros e assim de uma potência fantástica, como é que ele consegue usar isso a seu favor. Então, eu acho que é uma área integradora da medicina, porque precisa do auxílio da bioquímica, precisa do auxílio da imunologia, da genética, para a gente entender por que que aquele gene foi disparado nessa situação e não em outra, por que que eu produzi aquele mediador de dor nesta situação e não em outra, qual foi a chavinha que aquele fóton absorvido fez ligar que mudou a condução de dor, né? Então, a dor em particular é uma coisa muito mais complexa, né? É social, é psicológica. Então, em tudo isso, a gente sabe que a fotobiomodulação ajuda e esperamos que as próximas gerações nos ajudem a entender esses mecanismos, porque a ciência ganha com isso. Maravilhoso, Beth, perfeito. Maurício, você também ia até comentar um pouco sobre as partes não explicadas ainda e tal, e a gente comentou, mais tarde tem oportunidade, mas acho que a oportunidade é agora. Fala aí um pouco para a gente também sobre os É mecanismos. legal. Eu evitei durante muito tempo na minha vida estudar os mecanismos da fotobiomodulação. Isso, a maior parte da minha carreira, eu estudei outras reações e não quis me envolver com isso. Mas, como cientista, a gente sempre gosta da fronteira, né? Onde que está algo que ainda não é plenamente conhecido. E eu, no caso, né, me interesso muito por aspectos que são usados, né? Então, eu me interesso sempre com alguma coisa que está sendo aplicada na prática, que tem um resultado definitivo, né? Que eu não preciso provar que a luz vermelha funciona ativando célula, né? Isso já está provado faz muito tempo. E você e outros, Marcelo, têm desenvolvido tecnologia para que as pessoas possam se beneficiar disso. Então, fico tranquilo que eu não estou estudando alguma coisa que, sabe, atualmente não é algo relevante, muito embora não sou nada contra isso, é uma questão pessoal mesmo. Eu acho que eu gosto de estudar isso. Então, quando você vai ver o que a luz vermelha tem, como ela interage com a luz vermelha, infravermelha, os dados todos que vêm de estudos compêndios que têm se acumulado do efeito dessa luz na pele, em outros tecidos, tem, assim como tem uma quantidade avassaladora de dados mostrando que tem efeito, é muito difícil você conseguir comparar as coisas de um estudo com o outro por causa de tipo de pele, tipo de luz. E aí, as teorias que vêm, elas são muito baseadas na observação só. Então, o pesquisador observou esse é diferente daquele. Então, essa luz serve para anti-inflamatória, aquela luz serve para sei lá o quê. Aí começa a entrar muito e o intermediário não é muito bem conhecido, né? Então, quando você fala da citocromoceoxidase, né, que é uma proteína importante, porque ela é basicamente ali no bottleneck da mitocôndria. A gente sabe que a mitocôndria tem um efeito importante depois da interação com a luz vermelha. Isso não é questionável. São centenas e centenas de dados. A Elizabeth falou várias evidências importantes. Agora, citocromoceoxidase, ela absorve essa luz, não absorve aquela, aí você começa a ter muita confusão. Hoje em dia, a literatura, na minha opinião, já diz que esse não é o receptor da luz vermelha, né? Então, ao contrário do que a gente imaginava algum tempo atrás, eu não tenho tempo para falar todas as evidências. Então, no final das contas, o que está acontecendo? A luz penetra mais. Com quais cromóforos? Citocromoceoxidase é um deles? Depende da luz, sim, com certeza. Mas, como você falou, tem centenas de outros citocromos que estão lá e vão absorver também. Só que não estão na boca da mitocôndria, mas, sabe, da cadeia respiratória. Tem outros papéis, outras funções. Então, ainda tem muito que a gente aprender. E eu me interessei. E eu tenho uma hipótese, que é uma hipótese que ainda é bastante controversa, que talvez não seja uma interação do campo, só do campo elétrico dos fótons vermelhos, né? Então, a gente tem ali uma onda eletromagnética e a gente sempre pensa, e eu tenho pensado nisso faz mais de 20 anos, nas interações do campo elétrico da luz, né? Quando a gente tem uma absorção eletromagnética, você, na verdade, na função de onda, você põe lá
o campo elétrico da luz sendo absorvido, interagindo com os orbitais, formando uma função de onda diferente. E o campo magnético, a gente está esquecendo. Ele tem algum efeito? Tem. E o da luz, quer dizer, então tem muita física, biofísica e biologia quântica aí para ser descoberta. Então, acho que talvez por isso que a gente, como cientista, gosta, passei a gostar, porque eu acho que há uma fronteira que tem muita descoberta para ser feita, e eu estou disposto a participar. Não, maravilhoso, perfeito. Antes de passar a bola para o João, é porque essa não dá para eu não comentar, assim, porque é uma coisa que eu também, no começo do meu doutorado, né, eu e a Beth, a gente queria estudar que eu fizesse o doutorado em fotobiomodulação e efeitos de campo magnético. Aí eu fui para a qualificação e as pessoas disseram, parabéns, Marcelo, seu doutorado vai demorar 10 anos. Escolhe um e vai, porque tem muita coisa dos dois. E essa questão do campo magnético, ele é quase que indissociável. O nosso querido Matheus aqui está na Harvard agora, estudando interação de campo magnético com tecido biológico, bem na raiz mesmo da biologia quântica, vendo regeneração em célula muscular. A gente tem uma colega nossa, Clarice Aiello, da UCLA, né, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, está conduzindo o TEDPOL Experiment, né, um experimento que vai vendo, TEDPOL eu acho que é girino em português, né, vai vendo os efeitos de campo magnético no desenvolvimento dos girinos. O próprio Pedro também esteve lá no laboratório dela. Então, assim, essa questão do campo magnético, aí já vem uma outra vertente gigantesca, assim, abrindo um pouco o meu coração com vocês, eu tenho um acrônimo que eu chamo de TERBO, que é Transdução de Energia em Remédios Gerados no Organismo. Então, no final das contas, eu acho que esse acrônimo, que até deu nome a razão social da minha empresa é TERBOS por conta disso. Não Bright, né? Bright é o nome fantasia. Mas esse acrônimo eu vejo como a raiz do que eu chamo de física medicinal. Então, utilizar fenômenos físicos, sejam eles campo elétrico, campo magnético, fótons, plasma, ondas de pressão, whatever, o que seja, mas que a transdução de energia é o remédio, ou ainda que a transdução de energia faz com que o organismo gere o próprio remédio. Então, isso seria, digamos assim, na minha visão de mundo, ainda mais fundamental do que a fotobiomodulação ou do que a magnetoestimulação ou qualquer outro tipo de estimulação. Aí eu realmente acho que quem conseguir explicar os mecanismos fundamentais do termo, sei lá, pode comprar o smoking e receber o prêmio Nobel, porque quem conseguir achar essa raiz fundamental ganha o prêmio Nobel seguramente, né? Quem conseguir explicar essa raiz de todos esses fenômenos. Mas, gente, o papo está Ô, Marcelo, espetacular. Eu passaria horas e horas falando só sobre isso, né? Inclusive, a gente pode fazer a terceira temporada só sobre isso. Mas aí eu acho que tem que passar um pouco a bola. O Matheus abriu aqui para falar, mas depois eu quero ver os comentários do João e depois a gente abre para as perguntas do público. não, só complementando o que você falou agora e que o Maurício também tinha falado, essa questão do campo magnético parece que é um pouco. É igual à luz, assim, também parece que é um pouco óbvio, de certa forma, que a gente vai ter reação ao campo magnético e a luz, né? Porque, enfim, a luz não dá para falar, porque tem o Sol aí, a gente evoluiu num planeta que, enfim, usa luz para tudo. Enfim, os primeiros organismos faziam fotossíntese e tudo mais. E para o campo magnético também parece que é meio óbvio no sentido que a Terra tem um campo magnético fraco, na ordem dos 50 microtesla, e é difícil imaginar que a gente evoluiu sem usar nada disso. E aí, enfim, agora a gente tem visto que nessa ordem de grandeza, dos 50 microteslas até 100 microteslas, tem efeito, e quando você passa disso, o efeito acaba sumindo, né? Então, por isso que a gente fala também que o efeito do campo magnético, enfim, que a gente está exposto no dia a dia, assim, geralmente não é perigoso, porque o nosso corpo não sente ele, né? Nosso corpo sente quando é muito, muito fraco. Talvez na ordem de grandeza do que o nosso celular é capaz de produzir, né? Então, aí fica na dúvida se é necessariamente bom ou ruim, mas, enfim, acho que é um pouco disso, né? Tem muita coisa a ser descoberta e a gente sabe muito, muito pouco, mas com certeza tem um efeito nos sistemas biológicos, né? É.
Maravilha, Matheus. João, seus comentários aí. Eu fico só Bom, observando aqui a sua câmera, você está minha empolgado. cara. Né? Quando ele se mexe assim, dá Não, uma coçada atrás da orelha, tá empolgado. Vai lá, João. não, é muito legal, porque eu, ao longo, né, de todos esses anos que eu sempre tive um caminho que era, a gente recebia um desafio que era um desafio de um produto estabelecido, né? E aí, você, dentro desse produto estabelecido, você vai fazendo contraponto por todas as objeções que podem surgir. O que nós estamos fazendo aqui é algo que faz parte ali, né, de um universo possível de objeções. Então, quando eu ouço a Beth falar, né, como eu traduzo tudo que você acabou de falar aqui, Beth, nós temos um universo praticamente de descobertas do uso, né, da fotobiomodulação e da onde ela pode interagir, os benefícios que ela pode mover. Eu me lembro quando a indústria lançou o primeiro biológico, um dos primeiros biológicos, que ele tinha um estudo clínico para uma indicação, e era uma indicação para uma doença de Crohn, que é super nichada. Esse produto biológico entrou no mercado. Claro, estou ali, esse estudo clínico ele preservava os limites de segurança que precisavam ser preservados, mas em 5 anos surgiram quase 22 novas indicações que esse produto se apresentou ao longo do uso dele, que estavam ali em P&D, etc, etc, mas o fato disso ser adotado, isso ser utilizado e isso ser entendido pelas pessoas, desenvolveu e abriu um caminho que talvez não tivesse sido aberto se não tivesse tido a oportunidade de usar. Então, é, isso me traz, né, para o que a gente está falando aqui, que às vezes a grandiosidade do que a gente está falando aqui pode ser algo que pode atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento. O câncer de mama, né, dentro dessa cadeia, hoje é um dos cânceres mais estudados e que tem soluções mais desenvolvidas, até pela grandiosidade do que ele se tornou, porque não adianta, né? O movimento ele se dá, né, a partir do momento que a gente começa a mover a roda em torno daquilo, né? Porque aí os investimentos vêm, o interesse vem, etc, etc. Então, e às vezes aquilo não pode ser muito simples, porque ele pode perder a credibilidade, mas ele também não pode ser complexo o suficiente para não ter a atenção e não ter o foco que a gente precisa. E às vezes a gente precisa escolher um caminho menor para a gente chegar em algo que é maior. Então, eu sei que eu compliquei um pouquinho, mas para vocês isso, com certeza vocês entenderam. Quando eu ouço tudo isso aqui, é muito complexo e nunca vai deixar de ser complexo, né? A interação da fotobiomodulação, a interação magnética de tudo isso, a interação bioquímica que a gente tem. Às vezes a gente vai ter que escolher um caminho para a gente começar a caminhar e aí, né, essas ligações elas vão acontecer às vezes de uma maneira natural, algumas vão cair. Olha o que a gente viveu no Covid. A gente tinha uma tecnologia de vacinas desenvolvida, que é uma tecnologia antiga até, nunca tinha se conseguido chegar a uma conclusão ali no RNA mensageiro, e o Covid acelerou uma nova tecnologia para uma vacina. Então, dentro dos limites de segurança que foram estabelecidos ali, eu não vou entrar nessa discussão, mas às vezes a gente tem que, e esse é um dos grandes papéis, é o que eu enxergo aqui, a gente tem muita coisa que é muito complexa e às vezes a gente vai precisar simplificar para avançar algumas casas ali no joguinho, né? É isso Eu aí. jogava War quando eu era criança. Exato, exato. Tem que concentrar mais os exércitos ali e tal. Mas ótimo, João, ótimo comentário. Gente, o papo tá maravilhoso e vai ficar ainda melhor agora que o Matheus e o Pedro vão trazer algumas perguntas aqui do público. E aí, depois dessas perguntas, a gente vai para as considerações finais, né? Porque
Já estamos aqui avançando das 11 horas da manhã. E também eu já deixo claro aqui que se por um acaso não der tempo de responder sua pergunta, entre em contato com a gente. Também vamos deixar o link aqui do grupo de WhatsApp da comunidade de Biologia Quântica. Fiquem à vontade para entrar, fiquem à vontade para compartilhar com outros colegas também que possam se interessar. E é lá onde vocês ficam por dentro de tudo que a gente vai descobrindo, vai comentando das novidades de Biologia Quântica, que a gente vai postando, né? E então, vamos lá, Matheus, Pedro, por favor, tragam aí as perguntas do público. Então, Muito obrigado, Marcelo. Então, Matheus, você quer fazer primeiro? não, pode. Na verdade, eu só ia falar que antes das perguntas, acho que o Pedro estava organizando ali as perguntas, mas muita gente mandou muito comentário positivo aqui no chat, falando que o episódio está muito bom, está fenomenal. Pessoal agradecendo muito a todos os convidados, então só queria repassar aí para vocês isso. E acho que a André também fez um comentário que vale a pena falar aqui, porque quem está assistindo não tem acesso, mas ela falou que enfim, deveria ser uma disciplina obrigatória na graduação. É justamente isso de criar skills, aprender a divulgar ciência para leigos, tá aí do microcosmos dos experts e revistas acadêmicas, gerando interesse do público, possivelmente facilitando receber grants, fomentos, para alavancar ainda mais a pesquisa, né? Então, isso foi um comentário que ela trouxe. Matheus, já tentei. Em alguns cursos, desde medicina, por aí vai. Implementar a cadeira do marketing, óbvio, né? Da comunicação especializada. Um dia eu ainda vou ter sucesso nisso. Aproveitando isso, eu também só queria lembrar que eu falo sempre desse curso porque é um curso que eu acho muito bom. E eu acho muito legal esse trabalho, Marcelo, que você falou, Marcelo não, João, você falou de você tentou aplicar essas disciplinas. Não para de tentar, cara, que a gente precisa disso. E cara, tá ficando cada vez mais importante. Mas o famoso divulgador científico Átila Yamarino fez um curso desse na Unicamp e ele tá disponível no YouTube para todo mundo assistir. O curso é focado para redes sociais, mas eu acho que aplica para divulgação científica em geral. Eu estou compartilhando agora o link no chat aqui, então, se você está assistindo pelo YouTube, é só pesquisar Átila Yamarino no YouTube, Átila Yamarino no Unicamp, que você acha também. É muito bom curso, muito interessante e recomendo. Mas então, vamos para perguntas. É, a principal pergunta, não sei se a gente vai ter tempo para falar todas, mas a que eu separei aqui que eu achei interessante é mais uma dúvida do Renato, especificamente para o Maurício. Ele, ele perguntou sobre o que foi falado sobre a vitamina D. Ela está envolvida até em questões de hemoestasia cerebral e sempre busquei me aprofundar dos benefícios do sol, mas gostaria que você falasse mais sobre essa questão do protetor solar e a influência negativa dele. Pelo que entendi, ele mascara os danos UV por uma falsa proteção. Ele ele está com uma dúvida assim, quer entender um pouquinho melhor o que você quer dizer com o protetor É, solar. infelizmente, a resposta é sim, tá? A gente tem um mecanismo de defesa, isso todo mundo tem, independente da cor da pele, que alguns são mais evidentes que outros, mecanismo de defesa para você não ter danos, a quantidade de danos que são irrecuperáveis no DNA dos seus queratinócitos, melanócitos que ficam na membrana basal, né? Que são células vivas, o UVB penetra muito pouco na pele, mas um pouquinho chega nessa camada que tem célula viva, e é absorvido pelo DNA dessas células. E aí o nosso corpo tem uma defesa muito rápida e eficiente. O que a gente chama de vermelhidão, a queimadura solar. A reação, em termos médicos, a reação de eritema. A gente fica vermelho, a gente tem dor. Isso é o seguinte, sai do sol porque você pode morrer, né? Então, é uma defesa nossa, de fato. O protetor solar, ele evita isso, porque ele absorve praticamente todo o fóton UVB, né? Dependendo do nível que você tem, se é FPS 50, é uma quantidade muito grande de fótons que são absorvidos no UVB. Só que no VA deixa passar, e boa parte, e no visível praticamente todos.
né? Então, e essas reações que são induzidas pelo VA e pelo visível, que são praticamente as mesmas. A gente aprendeu a criticar muito o ultravioleta e falar que o visível é seguro, porque a gente enxerga a luz visível, não tem nada a ver com a pele, né? Então, os fótons azuis, eles reagem com as células da pele de forma muito parecida com o VA. Então, imagina você indo para a praia, passando protetor solar, ao invés de ficar 15 minutos, que é o tempo que e a minha pele, por exemplo, aguenta sem começar a ficar dolorida, você vai ficar 3, 4 horas. E se você ficar continuando passando o filtro o dia inteiro, como as pessoas recomendam, você vai ter uma dose absurda. E o efeito disso não é bem conhecido, infelizmente. Quando você fala o protetor solar funciona para evitar câncer, o João mencionou um teste feito com taxista, e tem muito feito com outras pessoas, ou com ratos, ou com qualquer tipo de animal. O que acontece? É sempre uma dose equivalente. Não, então você tem o VB sendo protegido, então, obviamente, as pessoas que não passaram filtro vão ter mais câncer. Mas e a pessoa que ficou 10 vezes mais no sol do que ela ficaria? Né? Então, é de fato um problema a forma como o protetor solar está sendo usado. Eu, quando vou para a praia, eu passo protetor, eu ponho chapéu, eu ponho camisa, eu tomo um pouco de sol sem nada, porque eu sei que é bom, mas depois eu me escondo, porque dali para frente é tudo dano. E o protetor ajuda a proteger desse dano. Claro que sim, mas você tem que entender que ele não absorve todo o sol, né? Então, quanto você vai ter mais tempo de exposição, você vai ter mais dano. E, por outro lado, a UVB, a ativação da vitamina D, você está ciente disso, mas tem mais um monte de benefícios, alguns são conhecidos, outros estão em estudo, que você deve considerar para se expor um pouco ao sol, né? Então, uma receitinha básica, que é 15 minutos, 3 vezes por semana, de corpo inteiro, ajuda todo mundo, né? O problema é esse. E o Pedro, quanto tempo ele precisa de sol? E o Marcelo, e o João? Cada um vai ter uma dose ideal que a gente nem conhece. E aí, se eu me coloco no papel do médico, ele vai recomendar a pessoa tomar sol, ele nem sabe se essa pessoa toma um pouquinho de sol, mas ele fica 3 horas, volta queimado. Quer dizer, então, mudança de hábito, João, é o que importa, só que tem muitos fatores envolvidos. Então, tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo protetor solar, tem muita gente que ganha dinheiro de outra forma, né? E aí chega o cientista falando, quem ouve? Né? Eu estou muito feliz que é o seguinte, no final das contas, ouve, porque hoje em dia o principal alvo de todas as indústrias que fazem filtro solar que eu conheço muitas, é para fazer uma proteção no visível, né? Então, a gente já tem hoje protetores que protegem do VB, do VA e do visível, né? Então, eu recomendo eles com certeza, é bem melhor que os outros. Mas isso já entra num fato, num detalhe, eu não vou mencionar nomes, nada, nem marcas, mas existem. E eu acho que a gente está realmente numa transição em que os filtros solares daqui para frente eles vão ser bem melhores. E a pesquisa que foi feita por nós e por outros ajudou nesse processo, com certeza. Maravilha, maravilha. Mais perguntas, gente? O Maurício, só falar uma coisa que eu acho que vai ser comum para todo mundo, Marcelo. O grande problema de tudo isso é o sentimento de falsa segurança, né? Que todo mundo tem um sentimento de que está protegido e de que está tranquilo. Então, esse é o grande problema. E é difícil uma indústria de cosmético não vender isso. Esse é o É, problema. com certeza, com certeza. Tem mais uma pergunta do Renato aqui, que ele fez especificamente para a Beth, e ele gostaria de saber se você já estudou, se você sabe que existe essa relação entre emoções e tratamento, principalmente relacionado com a questão do sistema imune que você mencionou. Obrigada pela pergunta, Renato. Obrigada, Matheus. É uma coisa complicada. Eu nunca estudei, mas a gente sabe, né? Muitas vezes, no estudo clínico, o simples fato daquele grupo de pessoas receber o atendimento, seja o placebo, seja a luz, é o suficiente para ele melhorar. A gente sabe que acolhimento faz bem, a gente sabe que tratar bem, com respeito, faz bem. Aprendemos muito isso na Covid, estamos aprendendo com tragédias por aqui, por ali, cada vez mais a gente vai ser exposto a isso, e infelizmente
há uma fração crescente, acho eu, não quero ser pessimista, mas é uma fração muito grande da população que está querendo ficar imune às emoções, né? Não quer criar empatia porque não quer sofrer com isso, e, enfim. Eu não tenho nenhum dado para apresentar, eu acho que é muito difícil de fazer um estudo nessa linha, mas a medicina está aprendendo isso. O João mesmo falou da comunicação. Por enquanto, ele não conseguiu colocar a disciplina de marketing, mas pelo menos se coloca hoje disciplina de comunicação. Comunicação do médico com o paciente. Isso faz uma diferença imensa. Você ser tratado por um médico que nem olha para você, que escreve direto no papelzinho sem nem te ver, é muito diferente do que aquele que olha no teu olho e pergunta: o que que você está sentindo? Né? Porque muitas vezes essa resposta é mais importante do que qualquer outro exame que ele possa fazer. Então, o ser humano é muito complexo. As emoções são parte do ser humano e não têm sido tratadas adequadamente pela ciência como um todo. E aqui é porque a gente não tem metodologia para isso no momento, né? Talvez com o tempo a gente consiga ter. Mas seguramente em qualquer área da saúde a emoção é importante, seja para a cura, seja para o bem-estar do paciente. O paciente não necessariamente precisa ser curado, mas ele não precisa sofrer tanto às vezes numa situação. E um carinho, uma palavra atenciosa, às vezes resolve mais do que muito medicamento. Mas eu não tenho ciência para isso, não. Eu acho que é só a minha idade que me mostra isso, que acho que nesse ponto eu sou PhD aqui. Mas obrigada pela pergunta. Esse é um fator que eu acho que todos nós temos que lembrar da empatia, né? Com certeza. Beth, só um comentário. Quando a gente faz agora estudos com dor, com tratamento de dor, um dos questionários que a gente faz acessório à pesquisa, ao ensaio clínico, é justamente o de não é nem transtornos psiquiátricos, é de estado emocional mesmo, porque tanto para o bem quanto para o mal, o estado emocional mascara os resultados da pessoa. Então, como você comentou ainda hoje, né? Dor é diferente de nocicepção. Nocicepção é mecânico. Você apertou aqui, tem um receptor que vai dizer, olha, foi estimulado. Agora, dor é muito mais complexo. Então, há várias pessoas que a gente consegue ver um resultado na nocicepção da pessoa, mas quando você pergunta, por exemplo, tratamento de osteoartrite de joelho que a gente fez no Hospital das Clínicas. O sujeito saía, começava, voltava a andar, conseguia subir escada, etc. E você perguntava para a pessoa: ah, sua dor melhorou? Como é que tá? Não, não melhorou nada. E quando você faz a marcação com as questões psicológicas, você vê muitas vezes que aquela pessoa está com depressão, está com ansiedade crônica. Então, assim, outros fatores te mostram que aquela pessoa efetivamente melhorou, embora o relato dela, não, continua do mesmo jeito. Então, certamente, essas questões dos estados emocionais influenciam não só do ponto de vista de pesquisa, mas influenciam na vida da própria pessoa mesmo. Tem gente que tem dor no. Tem aquela questão do braço fantasma, né? Quando alguém amputou o braço, às vezes a pessoa sente dor no braço que ela nem tem, né? Exato. Mas ali muitas vezes tem a ver com as terminações nervosas que ainda ficou fio desencapado. E aí, Matheus, temos mais perguntas aí? Essa foi a última pergunta, na verdade. Acho que a gente pode ir para as considerações finais. A Ah, gente mas teve muito comentário positivo, agradeceram muito sobre, as falas de todos vocês, mas nenhuma pergunta mais. eu acho que se a gente estivesse no programa do Jô, teria um agora. E aí, então, assim, queria mais uma vez agradecer a participação de todos os convidados. Hoje, eu fiquei absolutamente feliz em fazer com esse time hoje. E também agradecer todo mundo do Pedro, Matheus, Arro, todo mundo do Ciência Pioneira, do IDOR, obviamente nossos convidados e obviamente todo o público que nos assistiu agora no ao vivo e que nos assistirá no YouTube ao longo dos próximos meses, anos. Então, com um conteúdo aqui que esperamos que seja quase que atemporal. E então,
Antes da gente partir para o encerramento, eu queria as considerações finais aqui dos nossos convidados. Eu acho que a gente pode começar aí pelo João. Conta aí para a gente o que é que você achou e qual a mensagem que você quer deixar. Eu achei maravilhoso. Acabei de ganhar alguns. A gente brinca e fala 2 KOLs, Key Opinion Leaders aqui. Vou usar a Beth e o Maurício. Usarei, abusarei deles. Mas eu acho incrível exatamente essa linha tênue, né, que a gente tem de um conhecimento tão grande, de um conhecimento tão intrínseco, de coisas maravilhosas que a gente ainda tem para conhecer, para descobrir, e eu no meu papel de comunicador, né, de poder de ter o privilégio de conseguir traduzir um pouco disso e levar esse conhecimento adiante, né? Do mesmo jeito que a gente tem um sol para cada um, né? E uma necessidade de cada corpo, a informação é mais ou menos isso, né? A informação que você, Maurício, absorve, que o Maurício, que o Marcelo, que a Beth, que todos nós, ela também tem camadas diferentes e ela provoca entendimentos, percepções, só que ela também leva isso adiante de maneira diferente. Então, acho que essa é uma responsabilidade aí, é um dever de todos entender e conhecer profundamente sobre aquilo que tem um impacto direto na nossa vida. Ainda mais quando a gente fala do tratamento de saúde, né, para que a gente possa exercer e ter jornadas de doenças melhores, porque doente todo mundo vai ficar, não tem jeito, a gente não vai fugir disso. O problema é como a gente pode proteger a nossa saúde para enfrentar as doenças de uma maneira mais leve. Então, é um privilégio e espero usar vocês mais aí como os meus mentores e key opinion leaders aí nessa jornada da ciência. Maravilha, João. Super obrigado. Maurício, suas Então, considerações. duas consideração, considerações finais. Uma, tome um pouquinho de sol todo dia, 10 minutos vai te fazer bem, de corpo inteiro, sem protetor solar. Dois, se você for se expor muito ao sol, estude, não ache que só o protetor vai te ajudar, use chapéu, use blusa e evite uma superexposição que faz sempre mal. Então, acho que é isso. Obrigado. Maravilha, Beth. Foi um prazer imenso rever o Maurício, que eu admiro tanto o trabalho dele, tenho acompanhado, acho que é um privilégio estar na mesma universidade que ele, gosto muito. Foi um prazer imenso conhecer o João, porque a gente conhece, eu pelo menos conheço muito pouca gente dessa área de comunicação, é a área que a gente briga muito na ciência, né? Porque nem sempre aquilo que a gente quer comunicar sai, porque às vezes a gente não sabe conversar também. Então a gente tem limitação e é importante ter especialistas que consigam traduzir essa nossa cabeça maluca, né? Essas nossas ideias estranhas e as coisas que a gente resolve estudar, que nem todo mundo está entendendo por que você resolveu estudar isso, né? Passar isso para aqueles que nos sustentam, para aqueles que podem se beneficiar do processo, acho que é muito importante. E prazer imenso rever o Marcelo. E o recado que eu tenho para passar é esse: é complicado. E é por isso que a gente gosta. E é por isso que eu gostaria que vocês gostassem também, porque ser complicado desafia a gente o tempo inteiro. Isso é muito bom. O cérebro da gente precisa de muita luz que vai sair do que a gente pensar e trabalhar para melhorar a saúde da população. Obrigada aí a todos. É isso aí, maravilhoso, gente, maravilhoso. Mais uma vez, super obrigado a todo mundo, todos que nos assistem. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre a biologia quântica no futuro da neurociência. Recentemente saíram alguns resultados muito interessantes sobre esse tema e os nossos co-hosts vão compartilhar com vocês lá no grupo da comunidade de biologia quântica. Também fica aí a dica para ler o pré-work também. E para fechar com chave de ouro, nós iremos contar com o neurocientista Steven Hinrey, o psiquiatra André Brunoni e o psicólogo pesquisador Everton Maraldi.
Não esqueça de ler o material de apoio, né, que a gente já vai mandar aqui no link, para a discussão ficar ainda mais interessante no próximo episódio. Bem, gente, esse foi o 4º episódio da nossa série de Biologia Quântica na Medicina e espero vocês no próximo e último episódio dessa série. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer, obrigado.